A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. É muito bom estar falando com os irmãos mais uma vez nessa oportunidade, que o Espírito Santo ele possa aí nos conduzir, nos abençoar e nos fortalecer, nos dar mais uma vez a sua graça em nossas vidas, em nossa casa, nossa família. Nós vivemos hoje momentos difíceis, não somente nesse fato de nós estarmos aí passando por essa pandemia, mas em meio a essa crise do meio evangélico, essa falta de verdadeiros obreiros. Sabe, nós olhamos e nós falamos assim, nossa, mas nós vemos tantos homens, tantas mulheres pregar o evangelho, tantas denominações se levantando, tantas pessoas sendo consagradas a pastores, a pastoras, a líderes, e nós, em algum momento, nós ficamos felizes com o fato de ver homens e mulheres se dedicando. Mas esse fato, essa dedicação, será que isso tem sido um propósito do Senhor? Será que essas pessoas, quando elas são consagradas, elas são ali como um médico em que faz aquele voto de cuidar de uma vida, de não abandonar uma vida? Como advogado, zelar pela justiça? Quando nós nos convertemos, irmãos, me lembro da minha época, antes de nós passarmos pelas águas, de sermos batizados, e até mesmo quando nós somos consagrados a líderes, nós fazemos um voto de fidelidade. Um voto de fidelidade de permanecer fiel a Cristo, zelar pela palavra do Senhor, zelar pelo nome de Cristo, zelar pelas nossas vidas, pelas almas que Deus coloca embaixo de nossa autoridade. E nós olhamos hoje para o nosso quadro, vamos falar de cristãos, de membros das igrejas. Eu não culpo totalmente as pessoas pelos erros que elas cometem nas suas teorias, nos seus pensamentos. O erro vem para ver, claro que a palavra diz que a salvação ela é individual. Mas vemos que como tem líderes persuasivos com as suas mentiras, com as suas falsas teorias. E eu queria hoje, nessa oportunidade em que o Espírito me moveu, eu queria estar compartilhando com os irmãos acerca desse perigo que nos rodeia. Isso não é de hoje, isso não vai encerrar. Gostaria eu que os pregadores, mesmo que eles se despertassem para essa verdade genuína, em que eles têm se afastado do que é ser cultuar a Deus, do que é pregar uma palavra genuína, verdadeira, eficaz, do que é ser um verdadeiro adorador. Mas, irmãos, infelizmente isso não vai cessar. Não vai ser a partir de hoje, a partir de quando nós retornar para nossos templos, em que nós vamos ver justamente uma igreja mudada, transformada. Vamos ver sim pessoas aquebrantadas, desejosas de ouvir o culto, de cultuar a Deus, de cantar louvores, abraçar os irmãos. Mas líderes vão continuar com as suas mentiras, com as suas palavras persuasivas, mentirosas. E eu queria meditar com os irmãos no texto de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 41, que nos diz assim: Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo e faz ensopado para os discípulos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela sua capa cheia, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim serviram os homens. Quando começaram a comer do ensopado, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: Trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: Serviu o povo.
e já então não havia mal nenhum na panela. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te despertar para você realmente abrir a sua mente para o Evangelho que tem sido pregado no seu coração. Eu estou falando hoje, talvez você está dizendo, mas pastor, não estou dentro da igreja, mas hoje um dos momentos mais que tem nos envolvido hoje dentro de nossos lares são as redes sociais. As pessoas estão envolvidas nas redes sociais, é ótimo isso. Isso foi as melhores coisas que aconteceram. Hoje nós temos visto isso. Mas temos que ser prudentes, irmãos. Analisar as palavras que entram dentro da nossa casa. Não pense você porque essa pessoa está pregando do outro lado da uma tela, do outro lado do mundo, e não pode proferir uma palavra de maldição, de derrota sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então temos que ser prudentes aos canais que nós temos selecionados para ouvir uma palavra de nosso Deus. E o tema que eu quero trazer nessa oportunidade para os irmãos e para os nossos corações, ele diz o seguinte: a morte na panela. Estamos vivendo, irmãos, chamados, já falei isso aqui em algumas mensagens minhas passadas, os chamados fast foods das igrejas. Comidas rápidas, refeições rápidas, pouco tempo para a espera, pouca paciência para o cozimento e preparo da refeição. Então é um verdadeiro fast food, a pessoa não tem tempo de mais nada hoje na sua vida. E o incrível é que esse quadro ele vem para dentro das nossas igrejas hoje. Nós vivemos esse fast food, onde as pessoas não têm tempo mais de esperar o acontecer de Deus, o gerar de Deus na sua vida. E as pessoas procuram denominações que lhes servem um fast food, uma comida rápida, algo rápido, para que elas se sintam satisfeitas e voltem para os seus lares, não com os problemas resolvidos. Então esse incidente, irmãos, que nós lemos, nos apresenta esse texto, nos mostra que o maior perigo para uma igreja está no seu cardápio, está naquilo que essa igreja se alimenta. E hoje temos percebido que é a morte na panela. O maior perigo que nós temos visto realmente é isso. É que o que essa igreja tem servido no seu cardápio. Qual tem sido o cardápio dessa igreja em que você tem frequentado? Quando fala igreja, fala de denominação. O que o teu líder tem pregado? Que tipo de cardápio tem sido apresentado na tua denominação? Então você vê que é importante entender que aquele discípulo, ele colheu essas colossíntidas e a colocaram ao fogo e fizeram aquele chamado cozinhado. E eles não conheciam que aquela planta era venenosa. Você vê que aquele rapaz, aquele jovem, ele sai, ele colhe essas colossíntidas. Ele não sabia que era venenosa. E as pessoas comeram sabendo que não era venenosa. De repente um se desperta e fala para o profeta Eliseu: a morte na panela. Porque ele procurou justamente um homem de Deus. Tinha um homem de Deus para abrir os olhos deles. E poder acabar, cessar com todo aquele mal, para que não viesse um mal pior e morresse alguém. Então o que isso representa para nós, irmãos? Primeiro, precisamos entender, irmãos, uma coisa importante em nossas vidas, e você que está servindo ao ministério, precisa entender uma coisa: sinceridade, ou inocência, ou desconhecimento, ou ignorância, não tira o efeito venenoso de uma doutrina ou de uma heresia. Não tira o efeito venenoso. A sua inocência, a ignorância, ela não tira esse efeito venenoso.
Hoje há muitas heresias no mercado da fé. O que mais nós temos visto no mercado da fé, irmãos, é heresias. Hoje há muitas doutrinas estranhas, doutrinas falsas, perigosas, sendo servidas no cardápio do povo de Deus. Há muitas doutrinas hoje estranhas à palavra de Deus, nocivas ao povo de Deus, irmãos. Essas algumas doutrinas, elas não vão assustar você. São doutrinas que elas fazem bem para o seu ego, para a sua vida pessoal. Mas são doutrinas, irmãos, que elas te afastam de Cristo, elas fazem você perder a salvação, a sua identidade com Cristo. Aquelas coisas que você olha e fala, isso não tem problema. Isso não tem nada a ver. Sendo, irmãos, empecilhos, sendo ensinadas e oferecidas como se fossem um verdadeiro alimento. Então são coisas que você vê, não lhe causam dano de imediato. Está sendo oferecido como um verdadeiro alimento. Você olha, você fica surpreso das colocações, da moda, da forma que as pessoas se expressam, falam muito bem, se expressam muito bem. Tem uma forma de liturgia, uma oratória muito bem colocada. Um louvor muito bem aperfeiçoado, um louvor muito bem colocado, muito bem entoado, muito bem ensaiado. Nós vemos tudo isso. Mas existe uma coisa importante. Nós vemos isso sendo colocado como alimento. E as pessoas que não percebem, não vou dizer que elas são inocentes, mas pessoas que não têm noção, não procuram avaliar, não são como os bereenses de Atos, que avaliam, que estudam, para procurar ver se é verdadeiro ou realmente aquilo. Eu quero dizer que muitas pessoas desconhecem essas heresias, pregando, até pensando que estão pregando a verdade. Ainda tem pessoas que se envolvem nessas heresias e pregam essas heresias como se elas fossem verdades. E muitas pessoas estão comendo esse alimento venenoso, pensando que estão se alimentando da verdade de Deus, irmãos. Essas chamadas falsas teorias, essas chamadas falsas teologias que nós temos enfrentado em nossos dias. Uma heresia, ela é uma negação à verdade. Uma heresia é um exagero da verdade. Podemos ver hoje 3 perigos que atacam as igrejas de Cristo. Eu queria apresentar para você esses 3 perigos que atacam a igreja de Cristo Jesus, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós temos um compromisso muito grande. Você que é um servo de Deus, você que se declara um servo do Senhor, uma serva de Deus, você que é um líder, você tem um compromisso muito grande. Nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós falamos. No Reino da Glória existe apenas 2 livros. Esses 66 livros que ficaram para nós, para nosso ensino, nosso conhecimento, para que nós possamos ter uma doutrina bíblica e andar de acordo com ela para herdarmos o reino dos céus. Lá no céu não. Lá no céu existe apenas 2 livros. O livro da vida e o livro das obras. O livro da vida, meu nome tem que estar escrito ali para ser reconhecido e entrar para a glória do reino eterno. E o livro das obras, ele vai constar tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. E principalmente, vai constar tudo que eu falei, o que eu acrescentei, o que eu exagerei. Então temos que tomar muito cuidado, nós como servos do Senhor, nós como pessoas que somos anunciantes desse evangelho, pregador desse evangelho,
Temos que tomar cuidado com o que nós falamos, da forma que nós colocamos, aquilo que nós aumentamos, aquilo que nós tiramos. E a primeira coisa que eu queria falar para você é sobre o liberalismo teológico que tem invadido as nossas igrejas. Esse liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele foi um fruto que surgiu depois do iluminismo, onde as pessoas diziam que a Bíblia não é a verdade absoluta. A Bíblia contém erros, a Bíblia está cheia de mitos. Nós não podemos aceitar a palavra de Deus como inerrante, infalível. Então, se aproximar da Bíblia como um livro de muitos equívocos. Esse liberalismo teológico ensina para as pessoas justamente que você não pode, tem que se aproximar da Bíblia vendo que ela contém erros, que ela contém equívocos. Você não pode se aproximar dela como um livro inerrante. Esse é o primeiro ponto que temos que tomar cuidado, irmãos. Ao nós ouvirmos falar dessa palavra do Senhor, quando se fala desse liberalismo teológico. Estamos vendo hoje, no momento, quantas teologias, quantos seminários teológicos, quantas pessoas se formando em teologias, quantas pessoas exibindo os seus diplomas, seus anéis teológicos em bacharéis de teologia. Mas em que base teológica essas pessoas têm se formado, meus irmãos? Que tipo de teoria que essas pessoas têm pregado, aprendido nesses colégios teológicos? E dessa maneira foram desconstruindo a palavra de Deus, irmãos. Com essas heresias, com essas mentiras. Foram desconstruindo a palavra do Senhor. Nós vemos que as igrejas elas são atraídas por esses falsos conhecimentos. Nós vemos igrejas, irmãos, denominações, sendo atraídas, envolvidas por esses falsos conhecimentos, essas mentiras, permitindo que essas teologias mentirosas, esse liberalismo teológico infiltre dentro das suas igrejas, suas denominações, na mente dos seus membros. Vivemos um forte relativismo religioso, irmãos. Às vezes eu falo, irmão, outra vez conversando com um irmão, conversando com um grupo. Às vezes eu falo, estamos chegando num ponto, ainda que a Bíblia ela é um livro completo, um livro atual, um livro que ela não contém emendas, ela não contém rasuras. A Bíblia é um livro que você olha, ela se completa em cada capítulo, em cada livro. E ela mesmo se declara santa, fiel, viva, eficaz. Mas estão chegando um tempo, irmãos, com esse relativismo, com essa teologia do liberalismo. Estão chegando um ponto em que esse livro, que é um livro santo, ele está perdendo a autoridade, a confiança. Hoje você lê a Bíblia e as pessoas debatem essa palavra. As pessoas elas entram nesse ponto desse relativismo, que é relativo. Se você prega uma mensagem, você conversa com alguém acerca da palavra, você vai falar, pastor, isso é relativo. Por que é relativo? Porque a pessoa olha para esse liberalismo teológico, olha para essas heresias que têm infiltrado dentro das grandes denominações. Esses ensinos heréticos, disfarçados, irmãos, de verdade. E as pessoas têm consumido esse veneno dentro de si. E a segunda coisa que eu queria falar para você, o segundo veneno
que está na panela, nessa panela, é o veneno do sincretismo religioso. Perigoso demais esse chamado sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso é uma mistura de crenças de uma forma avassaladora e vergonhosa. Isso tem invadido as nossas igrejas, os templos, as denominações, irmãos. E pelo fato de homens, jovens pastores, acharem que se formaram dentro de um colégio teológico, pelo fato de carregarem o anel no dedo, de terem um belo diploma. Não sou contra isso. Eu acho que a pessoa tem que ter um conhecimento teológico verdadeiro. Mas o que forma uma liderança, o que forma um líder, não é um colégio. Ele ensina você a ser um líder. Ele te instrui você a ser um pastor, você ser uma pastora, você ser uma missionária, você ser um presbítero, um líder. O que te forma você ser um líder, ser um pastor, é a igreja. É a igreja que te reconhece, que te prepara, te envia. É através do reconhecimento dela. E nós vemos que, por todos esses motivos, a pessoa não vê o veneno que está na panela, que é esse sincretismo religioso. Não procura estudar esse assunto, se aprofundar nesse assunto. E vai recebendo todo tipo de novidade no meio dos seus cultos, no meio dos seus louvores. Não observa o tipo de música que está cantando dentro da sua igreja. Aceita qualquer tipo de louvor, acha bonito, move justamente o coração, mexe com as emoções. O louvor não tem que mexer com minhas emoções. Ele tem que mexer com o meu interior, com o meu coração, com a minha alma, e me despertar, me levar justamente ao encontro com o Senhor. Ele me prepara, ele me quebranta para que eu tenha um encontro com Cristo naquela noite. E pregando um evangelho místico. É o que nós temos visto. Quando entra esse sincretismo religioso dentro das denominações, nos púlpitos, começam a pregar um chamado evangelho misto. Leva os crentes à prática de rituais e cerimônias, irmãos. Onde é que nós vemos, irmãos, que Cristo precisou de qualquer tipo de prática, de algum tipo de cerimônia religiosa, de um ritual religioso para curar alguém? Ele não ensinou isso. Você não vê nenhum discípulo, você não vê Pedro, você não vê Paulo, você não vê nenhum discípulo usar qualquer tipo de ritual, de cerimônia para fazer um grande milagre do Senhor. Nós vemos hoje um chamado paganismo transvestido de evangelismo. Um paganismo transvertido de evangelismo, irmãos. Nós vemos hoje em algumas denominações, dentro de alguns cultos, não vou falar dos nossos cultos, que eu estarei envolvido na minha igreja, mas nossa igreja não tem esse tipo de ato. Mas nós vemos algumas igrejas, líderes, usando, irmãos, esses paganismo disfarçado, esoterismo, espiritualismo, fazendo volta ao passado. Uma umbanda misturada em meio ao cristianismo. Tudo isso misturado no meio do povo evangélico. E as pessoas, irmão, se adorando com esse tipo de prática, sem saber que isso é uma morte na panela. É o chamado fast food. Algo que talvez traz um bem para a tua vida pessoal no momento, mas que destrói a tua vida espiritual. Então você vê que esse esoterismo, irmãos, é como se existissem os profetas lançando sorte nas igrejas. Um espiritismo disfarçado. Essas chamadas curas interiores, que não são curas interiores, são pessoas fazendo pessoas voltarem ao passado. Como nós temos vivido hoje, irmãos.
morte na panela, esse sincretismo religioso. E o último que eu quero dizer para os irmãos, o terceiro grande perigo que encontramos dentro da panela, essa morte na panela, que é um chamado veneno mortal, é chamado a ortodoxia morta nas igrejas. Existe hoje, irmãos, uma chamada ortodoxia morta. São pessoas que professam a fé cristã, que professam crer na Bíblia, que têm até um corpo de doutrinas verdadeiras, mas não vivem essa verdade. É incrível isso, irmãos. Olha que coisa incrível. Elas professam a fé cristã, professam crer na Bíblia, professam que tem um corpo de doutrinas verdadeiras, mas não vivem essa verdade. De que adianta eu dizer que eu sou, se eu não pratico aquilo que eu digo que eu sou? Não adianta eu dizer que eu tenho, se eu não vivo na base daquilo que eu tenho para a minha vida espiritual. Mentira, heresias, falsos profetas, sepulcros caiados. Então nós vivemos hoje, dentro desse contexto, há um divórcio, há uma separação entre o que as pessoas pregam e aquilo que elas vivem. Há um divórcio da fé, daquilo que as pessoas estão pregando nos seus púlpitos e daquilo que elas vivem de uma forma genuína no seu dia a dia. Completamente diferente. É um cristianismo que gera morte ao invés de vida. Esse cristianismo que essas pessoas têm pregado tem gerado morte ao invés de vida. A conclusão que nós chegamos nessa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, nessa oportunidade. A única saída para a igreja de Cristo é voltar-se para as Escrituras, é voltar-se para o trilho da verdade, para dar ao povo não as calocíntidas venenosas, mas o trigo da verdade. A única maneira das igrejas ou da igreja encontrar vida é voltando para as Escrituras Sagradas, meus irmãos. Então avalie bem. Após o seu retorno, após passar essa pandemia, após você decidir em voltar para uma denominação, faça uma análise agora na sua casa das mensagens, das práticas dentro dos templos que você está frequentando, os tipos de mensagens, o tipo de alimentos ali sendo oferecido. Se isso vai te levar para a glória, se isso te leva a uma vida de santidade, te leva a uma vida de comunhão com Deus. Quem sabe é até bonito, te traz um conforto para o teu bem-estar da tua vida em comum. Mas lá no teu interior existe uma inquietação. Será que isso é certo? Será que é errado? Se existe essa inquietação, pode ter certeza, Deus não está agindo nesse negócio. Observe bem. Se você não está comendo, talvez uma sopa de calocíntidas, ao invés de estar comendo o verdadeiro alimento sólido que é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe a cada dia, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, a presença dele seja real na tua vida, na tua casa, na tua família, que Ele te traga um entendimento genuíno dessa palavra verdadeira, essa palavra que é viva, que é eficaz, que penetra e que tem o poder de transformar nossa alma, nosso entendimento. E que o Espírito Santo, Ele derrame toda a paz, toda a harmonia, toda a graça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Fique com Deus, em nome de Jesus.